Muito boa tarde, gente boa. Está começando agora, então, o Globo Esporte. É hoje, Flamengo e Racing, primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores, Maracanã, lotado, não tem mais ingresso para comprar. Quem não for, não se preocupe, você vai assistir ao vivo na Globo, logo depois da novela Três Graças. Duda Dal Ponte já está no Maracanã, chegou agora já, e tem uma informação quentinha. E acho que é uma boa notícia, torcedor rubro-negro. Manda aí, Duda. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha aqui o Globo Esporte com a gente. Já chegamos no Maracanã, tudo pronto para essa semifinal, jogo importantíssimo. E a notícia quente é a seguinte: Léo Ortiz está relacionado para a partida de hoje e deve ser titular. Ele sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito no domingo na partida contra o Palmeiras, mas se recuperou bem na segunda e na terça-feira, fez atividades em casa e também no Ninho do Urubu e por isso deve ser o titular. O Danilo, que é uma outra opção para a zaga, ele jogou 70 minutos da partida contra o Palmeiras, depois que o Léo Ortiz saiu, e sentiu dores no joelho, então, por isso, estava com um pouquinho de problema, não está 100% fisicamente, por isso, Léo Ortiz deve ser o titular, Escobar. Muito bem, então é força máxima para esse jogo tão importante, Duda? Basicamente, Escobar, o único desfalque é Everton Cebolinha, que se machucou contra o Botafogo, está com uma lesão no quadril, deve desfalcar o Flamengo por cerca de 2 meses. Fora isso, o Filipe Luís deve colocar o mesmo time titular que foi a campo contra o Botafogo e também contra Palmeiras, com Rossi no gol, na lateral direita Emerson Royal, aí a dupla o Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda Alexandro, meio de campo Pulgar, Jorginho e Arrascaeta jogando muita bola e lá na frente Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. Flamengo e Racing é um confronto muito equilibrado na Libertadores. Os dois times já se enfrentaram 4 vezes. A primeira vez foi nas oitavas de final de 2020. Foram 2 jogos, 2 empates, só que o Racing eliminou o Flamengo nos pênaltis aqui no Maracanã, no jogo de volta. Aí depois, as equipes voltaram a se encontrar na fase de grupos de 2023. Foi um empate lá na Argentina e no último jogo que as duas equipes se enfrentaram foi aqui no Maracanã, vitória por 2-1 do Flamengo. Hoje, o objetivo nessa semifinal é construir saldo de gols para levar uma partida mais tranquila para a Argentina, porque semana que vem, quarta-feira que vem, já tem o jogo de volta. E Escobar, vai ter o apoio da torcida, mais de 70 mil pessoas são esperadas aqui com uma festa linda. Você já tem a escalação do Flamengo? Não. Vou ser sincero que eu não tenho. Não tem? Não tenho. Nem quer chutar uma... O que eu botaria em campo... Vamos botar aqui o campinho? Vamos botar o campinho e ver se você concorda. É basicamente isso aí. Rossi, Emerson Royal. Pedrosa daqui a pouco vai falar sobre o Emerson Royal, né? Tá ali, ó. Seria a minha mudança. Chegando. Virou titular. É? Peraí, Seria a minha então. mudança. Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Eric Pulgar como camisa 5 aí. E aí poderia ser o Saúl e tal, né, com o Jorginho. E o Jorginho sendo, obviamente, a dupla... É o Jorginho mais 10. Errei? Jorginho mais 10. Rodou aqui Quer o dizer, campinho. Jorginho, Arrascaeta, Pedro. Perfeito. E mais 8. Pedro também? Né? É, Pedro também. Arrascaeta, o Felipe Araújo, aqui pelo lado direito, que o Fabiano chamou ele de Felipe Araújo, que é o Luiz Araújo. Samuel Lino e o Pedro no ataque. Vamos lá. Tem 3 pontos aí de que... Não tira mais, né, o Pedro? Não tira mais, não né, tira. Pedrosa? Se o campo Por mim, fala... tira! Não. Por mim, eu, Fernanda, tiraria. Mas a Fernanda Maia, apresentadora, não tira. Não tira o Pedro mais daqui, né? Se o Pelo amor campo de Deus. fala... Se o Felipe Luís tirar o Pedro, assim, independentemente da justificativa dele, eu vou criticar a decisão. Assunto cerrado, hein? Cerrado. Descemos. Por enquanto. Vamos para um outro debate aqui. Pulgar ou Saúl? Começo com Antes você, eu Benê. posso defender a titularidade do Samuel Lino? Pode. Eu posso defender a titularidade? Vai ser difícil, hein, irmão? Não, eu vou defender. Primeiro, eu vejo muita gente argumentando, porque ele tá há 10 jogos sem fazer gol, é um jogador que não faz gol. A minha crítica é ao gol que ele perdeu contra o Bahia. Aquilo ali, nenhum atacante com a camisa do Flamengo tem que perder aquele gol. Só que eu acho que o Samuel Lino, repito, ele exerce uma função tática que poucos conseguem nesse momento. E na função dele, o Cebolinha está lesionado, que era um jogador que poderia ser titular. O Bruno Henrique vive uma fase horrível. Inclusive, ele entrou muito mal contra o Palmeiras. Vai colocar quem ali naquela ponta? Vai deslocar o Luiz Araújo para a ponta esquerda para colocar o Pulgar? E aí o Luiz Araújo vai cair de produção? O Plata, desculpa, falei Pulgar.
Então, assim, não faz sentido. E, repito, taticamente falando, o Samuel Lino exerce uma função muito importante para o técnico Filipe Luiz. Então, eu vou defender a titularidade. Mantenho o Samuel Lino na ponta esquerda. Esses seriam os seus pontas? Sim, Luiz Araújo na ponta direita, Pedro no ataque. Não Samuel que você esteja preocupado, mas você é um cara muito imparcial. Esse também seria os seus 2 pontos? A gente está falando de primor, hein, ô Pedrosa? Esse é o grande jogo aí pro Flamengo, né? É a semifinal da Libertadores. O Luiz Araújo é titular porque ele merece ser titular. O Samuel Lino, eu acho que é um jogador que vai ser titular justamente pelo que o Vene explicou. Não tem outro para colocar na posição que consiga manter o nível dele. Eu acho que se o Everton Cebolinha tivesse à disposição, seria uma dúvida na cabeça do Filipe Luiz. Até porque no jogo que ele entrou muito bem, participando do gol que o Flamengo fez, só que ele acabou se lesionando, que é um problema que o Everton Cebolinha tem com a camisa do Flamengo. Diante desse cenário, o Samuel Lino, para mim, tem que ser titular. Mas isso não quer dizer que ele esteja numa boa fase. Eu acho que é um jogador que caiu muito de rendimento desde que ele chegou. Ele chegou, fez 2, 3, 4 bons jogos, aí a galera já tratou ele como se fosse o novo Neymar, e aí é um problema que ele mesmo está tendo que lidar. Porque eu não duvido nada que mentalmente isso esteja impactando no desempenho do Samuel Lino. Sem a bola, o jogo dele é perfeito mesmo, porque ele é um cara muito inteligente. Mas ele que é um cara habilidoso, que é muito bom jogador, ele tem ido mal com a bola. Ele não tem feito grandes partidas, muito pelo contrário. Então é um jogador que precisa mostrar novamente o porquê dele ser titular. Esse que é o ponto. Concordo que ele tem que ser titular, mas que tá devendo, tá devendo. E essa coisa hoje do futebol com a bola, sem a bola, é muito importante. A gente valoriza muito isso aqui nesse programa, de uma forma até bem didática, para a gente começar a conversar sobre isso. Mas também é o mesmo ponto como o goleiro que vai bem com os pés, mas não tá bem com as mãos. Gente, Sim. Se o cara vai bem com os pés, mas não tá bem com as mãos, então o cara tem que dar vaga a alguém que tá indo bem com as mãos. Né? É uma evolução do futebol e é necessário hoje em dia. O próprio Ancelotti falou Porém, isso. é mais importante que você agarre. É a mesma coisa. O garoto isso. joga bem sem a bola. Isso é muito fundamental. Cara, mas jogo... ele também precisa ir bem com a bola. Eu acho que esse é o critério número 1. Que ele chamou a atenção por ter perdido aquele gol. Ele foi muito importante, que ele fez praticamente o papel de lateral esquerdo. Porque o Flamengo ficou com um a menos. Essa recomposição dele foi muito importante. Só que ele teve a falta de sorte, ou melhor, enfim, a falta de pontaria, perdeu aquele gol e chamou a atenção. Vamos rolar. Debatemos então o Pedro, todo mundo encontra aí que acha que provavelmente ele vai ser titular, Sim. se não for rebelião. Rebelião, pô. Não é possível, A hein? torcida tem que ir embora do estádio. É, isso. Mas só um ponto. Talvez o Carrascal poderia jogar nessa posição. Eu acho que o Carrascal... Do Samuel Lino. Poderia. Acho que o Carrascal é mais um meia? É mais um meia. Mas se o Filipe Luiz utiliza Arrascaeta e Carrascal juntos, coisa que ele já fez, o Carrascal, ele tá vivendo uma fase melhor do que o Samuel Lino. Inclusive, mas muda bastante, né? A face. Depende. A face ofensiva. O Carrascal, ele pode jogar na do Samuel Lino, na do Luiz Araújo, Exato. na do Arrascaeta. Exato. E também na do Pedro, que seria o falso nome. Quiçá na do Rossi. E o ponto é esse, eu acho que muda bastante, muda a característica, porque face, o Carrascal do ataque, é mais né? técnico, ele é mais artístico, mas sem a bola, ele é um cara que marca, ele ajudou bastante o Flamengo eu também acho. Em 426 minutos, o Carrascal ele tem 4 assistências e 1 gol. Ele joga muito. São 11 jogos, mas eu botei em muito minutos porque ele não ficou todos os... Tá igual aquelas grávidas que falam número de semana. É verdade. Roda aqui a tela. Quantos meses você tá? 28 semanas. É por aí. Pô, irmão, fala pro pessoal que não teve bebê. Eu adoro semanas, a gente adora minutos. É isso. Mas os jogos é mais fácil. Olha aqui, tem muito debate aqui, hein? Vamos debater outras partes, mas antes, Léo Ortiz, ok? Olha, eu vou ser muito sincero. Relacionado ele tá. Relacionado ele tá. Se você me perguntar assim, você começaria com o Léo Ortiz? Você começaria com o Léo Ortiz? Eu não começaria com o Léo Ortiz. Levando Ele em consideração... quis que eu perguntasse. Porque foi algo muito grave que ele teve no tornozelo. Primeiro, ele foi substituído, foi direto para o hospital. Ele nem ficou no vestiário, saiu imobilizado. Então tinha uma preocupação muito grande. Se tinha essa preocupação muito grande, então foi algo grave. Embora o que aconteceu com ele chamou a atenção de muita gente dentro do Flamengo. Porque, de fato, ele saiu de um tornozelo imobilizado, em menos de 48 horas o cara estava treinando no campo com os demais jogadores. No caso, ontem. Então... Tendo o Danilo à disposição, que para mim é um jogador de altíssimo nível, eu, entre aspas, preservaria o Léo Ortiz desse duelo para não correr o risco de perdê-lo para o jogo da volta, lá na Argentina, que eu acho que vai ser um jogo muito mais duro para o Flamengo. Esse é o tipo de papo que entra o médico, né, multidisciplinar. O jogador também. E, sobretudo, o jogador, né, Pedrosa? O Ah, jogador com fala certeza. muito... olha, eu tô bem, eu não tô bem, eu quero, eu não quero. Ainda mais que a experiência do Léo Ortiz não é um garoto afobado, me bota. Não, ele obviamente tem uma consciência
corporal interessante para saber se ele consegue ou não. Isso Sim. vai ser uma avaliação, às vezes até na hora, né? Dependendo do tipo da lesão, né, Pedro? São vários testes que são feitos, muitos ali na hora do aquecimento. Eu acho que o Léo Ortiz é um jogador experiente o suficiente para entender se ele vai jogar e agravar aquela lesão para perder o segundo jogo, que seria mais grave ainda, porque é um jogo na Argentina, dificílimo, do que ele perder no Maracanã. E tem que também pensar que o Flamengo tem um Danilo no banco de reservas. É um jogador de alto nível. É um jogador do nível do Léo Ortiz, eu não tenho dúvida em relação a isso. Então também vai do Filipe Luís. Será que vale a pena colocar um jogador que não está 100% tendo um Danilo no banco de reservas? Eu acho que é uma conversa interna, mas se eu fosse o Léo Ortiz e sentisse qualquer tipo de problema para essa quarta-feira, eu não jogaria, me recuperaria para jogar o próximo jogo. Próximo debate, Só para fala. ser justo, porque o que aconteceu com ele também não foi por acaso. Tem também o trabalho dele, porque ele foi um cara que fez todos os trabalhos da melhor maneira possível para poder se recuperar o mais rápido possível. Disciplina, né? Disciplina, exatamente. Levando o aparelho para casa, fazendo todo o tratamento em 3 períodos. Então, obviamente, não foi por acaso, mas mesmo assim chamou atenção de uma maneira positiva. De baixo para cima, vamos para agora. Falamos do zagueiro Léo Ortiz, agora Emerson Royal. Você começaria com o Emerson Royal, Vene Casagrande? Eu começaria com o Varela. O Varela tem me chamado a atenção de uma maneira muito positiva pelas atuações dele e o Emerson Royal oscila bastante. Embora seja um jogador que também, taticamente falando, é importante para o técnico Filipe Luís, sobretudo por conta da estatura, porque ele é um jogador alto. E o Filipe Luís, a comissão técnica, entenderam que uma das jogadas ensaiadas do Racing, uma das virtudes do Racing, é a bola aérea, que eles cruzam bastante. Então, o Emerson Royal ajudaria nesse sentido. Porém, mesmo assim, eu começaria com Varela. E você, Pedrosa? Eu acho que o Filipe Luís, dentro dessa data FIFA, ele encontrou o jogador que ele queria naquela posição. Não que ele não adore o Varela, eu tenho certeza que ele adora o Varela, tanto é que ele bota o Varela até para jogar de lateral esquerdo, porque ele confia muito no futebol do Varela. Mas eu acho que por conta dessa questão da estatura que o Vene citou, da força física e também da qualidade para você chegar ao fundo. Eu acho que o Emerson Royal, a maior vertente dele positiva é justamente esse sistema ofensivo. Então ele pode ajudar por ali o Luiz Araújo. E tem um outro ponto, o Luiz Araújo também ajuda muito o Emerson Royal, porque o Luiz Araújo desce o tempo inteiro para fazer recomposição. Então esse lado direito do Flamengo fica muito potente. No lado esquerdo, o Alexandro, ele é um ótimo jogador, mas ele tem menos potência. O Samuel não tem potência também. Então eu acho que ele está priorizando a questão física, de velocidade e dessa estatura. O Emerson Royal tem uma altura de praticamente um zagueiro. Muito bem, agora mais uma pergunta para vocês. Eric Pulgar ou Saul? Começo com você, Vene Casagrande. Bom, vocês sabem quão apaixonado eu sou pelo futebol Tatuagem, do Saul. Exatamente. tal. Eu acho que eu sou o cara que eu mais gosto do futebol do Saul desde quando ele chegou, porque eu sempre falo muito bem dele. Porém, eu também gosto muito do futebol do Pulgar, uma briga muito boa, e para esse jogo eu escolheria o volante chileno. Por 2 motivos. A carinha dele de quem vai tomar um cartão amarelo. É isso. Por Isso 2 é bom motivos. demais. O camisa 5 que não toma um cartão amarelo não é um camisa 5. Tudo bem que eu acho que ele precisa melhorar O nisso. meu era tão bom que tomou até um vermelho. Porque todo Mas jogo- era o quê? Meu pitbull. Todo Entendeu, jogo o cara Vene leva Casagrande? amarelo. Mas ele leva amarelo por quê? Porque, como você gosta de mencionar, ele faz Desce o a trabalho lenha. sujo. Isso aí. Existe o policial bom e o policial mau. É. Ele, no caso aqui, é o policial mau, porque o Jorginho não faz esse trabalho. E o Saul também não. Mas estamos falando de 2 jogadores que têm uma qualidade com a bola nos pés absurda. E eu acho que com o Pulgar você ganha através da pegada. E o jogo de hoje vai ser muito isso. Fisicamente falando, o Flamengo vai ter que se sobressair. E ele tem a questão da estatura, que a gente mencionou aqui. O Eric Pulgar é muito bom, tanto na bola defensiva quanto na bola ofensiva na parte aérea. E não é um forte do Saul. Então, eu escolheria o Pulgar para esse duelo. Mas, você tendo o Saul no banco de reservas, tal como foi contra o Palmeiras, é maravilhoso para o Filipe Luís. Agora, é um cara que se... Hoje, nação rubro-negra, daqui a pouco a bola vai rolar, Flamengo e Racing, pela semifinal da Copa Libertadores. Eu tô numa expectativa muito boa de que o Mengão hoje possa fazer um baita de um jogo, um baita de uma partida, e que o Flamengo consiga vencer, consiga esse tão sonhado resultado positivo. Lembrando que é o último jogo do Flamengo do Maracanã nessa Libertadores. O Flamengo agora joga na casa do Racing no jogo da volta, né? E também a final vai ser em Lima, no Peru, né? A Conmebol está ainda vendo se realmente vai ser em Lima. Então, assim, eu tô na expectativa muito boa de que o Flamengo possa fazer hoje um baita de um jogo, uma baita de uma partida
Então, assim, tô na expectativa muito boa. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa partida. Deixa aqui nos comentários para vocês quando será o placar desse jogão, pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora, né, essa informação aí, será que o Endrick, muitos portais dando conta aí de que o Flamengo teria analisado a situação do Endrick? Será que seria uma boa o Endrick no Flamengo? O que vocês acham? Um jogador que o Flamengo, será que teria caixa para pagar? Tá pagando, assim, paga o Cebolinha, toda hora se lesiona. Michael mal entra em campo. Juninho, mesma coisa. Contando o salário desses 3 jogadores aí, acho que dá muito bem para pagar o Endrick, que ainda sobra, é um jogador muito jovem, né, que tem muito potencial. Eu queria saber de vocês se vale a pena o Flamengo fazer esse investimento. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.